Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde a gente conversa sobre cuidados paliativos e a gente tem uma visão completa a respeito desse cuidado e nós vamos trabalhar hoje com um tema que é extremamente relevante, extremamente importante, faz parte do nosso dia a dia e a gente não pode ignorar, não pode deixar passar. Hoje a gente vai conversar a respeito de cuidados paliativos e advogados, na versão do cuidador. Bom, então você que é um cuidador, você tem um familiar, você tem um parente que entrou em cuidados paliativos, essa é uma live extremamente importante para você. A gente vai conversar sobre coisas aqui do seu dia a dia, onde você vai ter informações, onde você está aberto para poder fazer perguntas, para poder participar junto com a gente, e a gente vai desmistificar esse mundo do cuidado dos paliativos, juntamente com uma equipe que é uma equipe essencial para a gente, que é a equipe dos advogados. Todo paciente em cuidado paliativo é, em princípio, um paciente frágil. E é um paciente que requer uma equipe multi para poder cuidar dele. E esse multi, às vezes, se expande além do mundo ali dos profissionais da saúde, que é onde vai entrar exatamente esse profissional, o profissional do direito. Mas para a gente conseguir falar do profissional do direito e para a gente conseguir trazer o advogado para dentro do mundo dos cuidados paliativos ou para dentro do nosso cuidado enquanto familiar de uma pessoa, a gente precisa trabalhar dentro da gente uma situação que não é uma situação fácil. Para a gente conseguir facilitar a vida do advogado, a gente precisa trabalhar as nossas percepções, as nossas crenças e o nosso conforto em falar em terminalidade. Porque onde que o profissional do direito vai entrar ali nesse cuidado? Ele vai entrar fazendo um planejamento, vai entrar junto com a gente, tentando entender o que é aquela família, e tentando se preparar, se precaver para os problemas que vão chegar. Enquanto o cuidador ainda está lutando ali com a questão da negação, ainda está desesperado, ainda não conseguiu aceitar a questão da paliação e perceber e conversar com tranquilidade a respeito da terminalidade do seu ente, o advogado não consegue trabalhar direito. Ou porque as informações que ele vai receber vão ser poucas, ou porque esse cuidador não vai conseguir fazer o levantamento das situações ali, dos documentos que ele precisa para poder trabalhar. Então, assim, é muito importante que o cuidador fique confortável com ele próprio, que ele saiba o que é que está fazendo, que ele converse com o paciente, com o familiar ali, e que ele tenha também a percepção do paciente, né, do que é que são as vontades desse paciente, porque muitas vezes esse paciente ele vai precisar dar algumas diretivas, que são as diretivas que os advogados vão usar para poder conduzir ali a situação, né? Para tranquilizar um pouco, posso falar para vocês o seguinte: quando o paciente entra em cuidados paliativos, existe nessa delicadeza desse processo uma oportunidade que outros pacientes dificilmente têm. Como uma médica que trabalhou muitos anos no pronto-socorro, eu vi muitas famílias chegarem e o grande problema chegar ali na vida delas, entrar dentro da vida delas num momento que não tem como planejar. O problema chega à terminalidade de uma forma tão imediata que não dá para se poder organizar nada. Isso o cuidado paliativo consegue oferecer. Então, a partir do momento que a gente reconhece que há um problema e quanto mais precoce esse paciente conseguir perceber, conseguir fazer a ponte, né, de que existe uma terminalidade que vai acontecer, e a gente consegue se preparar para isso,
tudo fica mais tranquilo. A gente consegue, inclusive, trazer mais ajuda. É uma situação, por exemplo, que no pronto-socorro a gente não tem, né? Então, assim, cuidado paliativo é um negócio muito interessante. E tem esse viés, que é um dos melhores viés que a gente tem, né? A oportunidade da gente se organizar a vida, organizar as despedidas, organizar os sonhos, os desejos e, inclusive, os papéis, inclusive as documentações. E qual que é o advogado que mexe com cuidados paliativos? Qual seria essa especialidade? Pessoal, o advogado que vai mexer com cuidados paliativos é aquele que sabe resolver o problema que o paciente está enfrentando. Porque da mesma forma que a gente na saúde vai resolver o que é de problema daquela pessoa, e isso vai ser uma coisa extremamente individualizada, no direito isso também vai acontecer. Então vão acontecer situações, por exemplo, que um divórcio começou e esse divórcio não foi concluído e precisa concluir para questões de inventário, para questões de outras situações de vida, de pensão. Bom, aí é um advogado de família. Tem situações, por exemplo, que são o imóvel que está no nome de um, que está no nome do outro, que tem que acertar, que tem ali uma outra situação que vai ter que ser organizada. Cada um tem um problema diferente. Cada pessoa é tão única que ela vai precisar ali de várias situações para poder chegar no consenso dela, né? Ou às vezes até a pessoa tá com uma negação tão grande, e ela precisa de conversar com um advogado até mesmo para poder saber se aquilo ali que está sendo falado para ela tá contemplando os direitos dela. Se ela tem outro recurso para poder buscar, se ela tem uma outra coisa para poder mexer, se movimentar e buscar descobrir. A coisa é muito individualizada e a gente precisa do profissional que vai saber resolver o problema ali de cada um, né? Quando a gente fala a respeito de cuidador que vai mexer com essa questão toda burocrática, a gente está falando geralmente da pessoa diferente que vai ficar com a gente ali dentro do hospital, dentro dos consultórios. Isso daí é uma coisa interessante que existe, porque geralmente as famílias, elas se juntam, né? Esse é um momento que traz muita união para as famílias e a gente percebe as habilidades das pessoas ali dentro. Vai sempre existir um familiar que ele tem mais paciência com o pessoal da saúde, então ele consegue ficar na internação junto com a gente, ou consegue frequentar as consultas, consegue frequentar os exames. Tem outro familiar que ele já não tem mais tanta disponibilidade para poder ficar ali, porque é muito pesado, gente, é cansativo. Mas é uma pessoa que é mais organizada em termos de planilha de Excel, em termos de documentação, tem uma flexibilidade de movimentação melhor para poder buscar um documento num lugar, buscar no outro e levar para todo lado. A gente vê que são pessoas diferentes, são entes diferentes que vão estar envolvidos ali dentro desse cuidado. Extremamente importante, cuidador, que você se organize dentro da sua família de uma forma onde todas as pessoas ali dentro conseguem entender e conversar entre si sobre tudo que está sendo falado. Até mesmo porque existe uma dificuldade da gente, enquanto equipe hospitalar, entender o que é que vocês estão precisando para poder dar continuidade às coisas que o advogado pede. É muito comum pedir relatório para a gente, mas muito. Mais da metade das pessoas precisam de relatório, e vários relatórios durante a internação. E uma coisa que acontece com muita frequência também são esses relatórios, cada hora o relatório tem um problema diferente, porque a gente não consegue entender direito o que é que o advogado está precisando, qual que é o problema que aquele relatório teve que ele não contemplou determinado argumento ou determinada característica que precisava ter, que estava sendo levado adiante. Então, assim, conversar todo mundo ali dentro e conseguir todo mundo entender para poder passar com clareza, nossa, isso facilita a vida de todo mundo, facilita demais, tá certo?
o advogado que mexe com a família em cuidados paliativos, ele precisa desenvolver algumas habilidades, porque essas famílias são famílias que elas vão chegar num momento de muita dor. É raro a gente ver uma família em cuidados paliativos que já está preparada, já tem uma aceitação ali do quadro e já está convivendo bem. Isso vai acontecer quando a gente consegue instituir os cuidados paliativos mesmo de uma forma bem precoce. Mas é muito comum das famílias ainda não estarem preparadas e delas chegarem no escritório lá da advocacia extremamente abaladas, chateadas, ainda sem a união das pessoas que estão envolvidas ali. E o advogado tem que ter paciência. Tem que ter paciência porque ele vai escutar 10 vezes a mesma história em 10 versões diferentes. Até que aquela história consiga se sedimentar e a gente consiga entender e ir limpando e tirando as arestas dali e conseguindo entender qual que é o real problema que a gente está lidando. Até chegar nesse ponto aí, a história ela é contada uma vez e depois ela vem com uma outra perspectiva, depois vem com outra, depois vem com outra. Gente, paciência. Paciência, porque depois que vocês escutarem várias vezes a mesma história, vocês conseguem até pegar ali qual que é a nuance, que é a nuance da dificuldade, qual que é a nuance que vocês realmente precisam intervir, qual que é a nuance que tá fazendo diferença porque aquela família tá precisando de um acolhimento, tá precisando de uma escuta, o que é reclamação, o que é queixa, o que é, na verdade, uma reestruturação, porque isso a gente vê acontecendo com muita frequência, que as famílias são reestruturadas nesse período. Além de paciência, a gente precisa de ter empatia. A gente tem que conseguir olhar aquela situação, conseguir se deixar ser tocado por esse momento e ainda assim conseguir trabalhar, né? Tem que mexer com as próprias emoções do profissional que vai estar ali no meio, porque muitas vezes a gente se identifica, muitas vezes a história que os pacientes trazem para a gente, a história que esses cuidadores trazem para a gente são histórias que a gente já viveu, ou já viveu uma coisa muito parecida, ou conhece alguém muito próximo que viveu aquilo. Então são coisas que mexem com a gente também, mas são coisas que a partir do momento que você se dispõe a ouvir, a colaborar, a acolher e resolver o que é realmente o problema, são pessoas muito gratificantes da gente ter próximo da gente. E esse advogado, ele funciona muito melhor quando ele tem uma parceria com alguém da saúde. Porque a quantidade de leis e a quantidade de coisas que a gente tem para se resolver nesse momento é uma quantidade assim gigantesca. E quando você vai mexer com direitos em saúde, a coisa fica maior ainda. Então assim, no cuidado paliativo a gente tem assistente social, que é muito envolvida dentro dos direitos desses pacientes, ajuda muito também, mas a gente frequentemente percebe que existe um ruído de comunicação e que é um ruído de comunicação que não é fácil de resolver, não. Então, assim, quando esse advogado ele tem uma assessoria de uma pessoa da saúde, uma pessoa que sabe caminhar ali dentro dos meandros, né, dos recursos de saúde, que sabe como que funciona um sistema, por exemplo, isso facilita muito para o cuidador. E você, cuidador, fique calmo, sabe? Você está procurando pessoas que vão somar na sua vida. São pessoas que vão te ajudar a passar para um próximo nível. Não complica a vida desse povo, não. Vamos fazer um negócio bonitinho, vamos fazer um negócio funcionando bem. Bom, abri aqui para vocês, para a gente poder conversar, para a gente poder colocar as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, para a gente poder abrir aí e acalmar um pouco o coração do pessoal que está trabalhando nesse cuidado, um pouco o coração dessas famílias.
Tamo aí para poder conversar. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Esse é o seu momento. Enquanto vocês vão preparando as perguntas aí, vou contando para vocês hoje o desafio que nós passamos. A gente trabalhou essa semana, assim, arduamente para conseguir abrir essa live. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês, tanto a participação aqui na live, quanto a participação de conseguir engajar e conseguir fazer a gente chegar em 1000. Gente, maravilhoso demais. A gente vai levar o recado desse cuidado paliativo assim para o Brasil inteiro. A gente vai fazer esse negócio funcionar e vai ficar muito bom. Então, apareceu alguma coisa aí, assessoria? De qualquer forma, quero agradecer imensamente a participação de vocês. Colocar aqui o Instagram à disposição. Olhem tudo que tá lá, curtam o que tá lá, compartilhem essa live com todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que vocês percebem que podem se beneficiar dessa com a gente no Instagram também. Vivendo cuidados paliativos. Estamos aí para poder conversar e levar a nossa mensagem para o Brasil inteiro. Um beijo para você. Semana que vem a gente conversa de novo. Advogados na versão paciente. E aí? Agora é você. Você sentou na cadeira do paciente. Como é que vai funcionar esse negócio? Como que esse advogado pode me ajudar? Como que ele pode ajudar meu médico a fazer esse negócio aqui andar para frente? Um beijo para vocês e a gente se encontra de novo semana que vem. Tchau!